Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do Liverpool de Jürgen Klopp na temporada 2018-2019. Vamos ver como o time tem jogado, analisando o Liverpool nos jogos da Champions League e do campeonato inglês. E claro, vamos utilizar o modelo draft para ver como o time defende, recupera, avança e finaliza. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Siga o Categoria nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar Categoria Canal, tudo junto. Eu coloco outros conteúdos lá, além das análises de vídeo. Se você quer começar a ver futebol com outros olhos, aprenda o modelo draft. É só acessar categoriacanal.com, leia o manual de análise tática. Eu tenho certeza que você vai aprofundar ainda mais a sua visão de futebol. Agora chega de conversa e vamos começar a ver na escalação do Liverpool de Klopp. O goleiro é o brasileiro Alisson. 4 defensores, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. 3 meio-campistas, Wijnaldum, Henderson e Milner. E 3 atacantes, Salah, Firmino e Mané. O time ainda tem o zagueiro Lovren para revezar ali com o Matip. Nessa temporada, no meio-campo, o brasileiro Fabinho tem ganhado bastante espaço. Ele atua ali no lugar do Henderson, ou até mesmo junto com o Henderson, quando o Klopp opta por jogar com 2 volantes. A gente vai ver essa variação tática mais pra frente. Um outro meio-campista que tem atuado bastante nessa temporada é o Keita. E dessa forma, ele pode entrar no lugar do Wijnaldum ou até mesmo do Milner. O Milner também pode ser improvisado como lateral. Nessa temporada ele atuou tanto pela direita quanto pela esquerda. É um jogador bastante versátil. Outro jogador que tem brigado por um espaço nesse meio campo do Liverpool é o Shaqiri. No ataque, o Klopp ainda pode contar com o Sturridge e com o Origi. Mas o trio titular absoluto continua sendo Salah, Firmino e Mané. Agora vamos ver como o time se defende. Quando o adversário tem a bola no campo de defesa, na saída de bola, o Liverpool sobe suas linhas de marcação. Geralmente os 3 atacantes, Salah, Firmino e Mané, pressionam bem avançados. Os outros 2 meio-campistas, nesse caso o Wijnaldum e o Milner, também avançam. Os laterais também avançam, principalmente quando a jogada está saindo por um dos lados do campo. E quem tem o papel de ficar mais recuado na sobra, quando o time está pressionando a saída de bola adversária, é realmente o volante, o Henderson, e os 2 zagueiros, o Matip e o Van Dijk. Aqui mais uma vez, observe que mesmo jogando fora de casa, o Liverpool sai para pressionar a saída de bola adversária. Veja nesse lance como os 3 atacantes estão bem adiantados, além disso 2 meio-campistas avançando na sobra, e o lateral direito lá no alto do vídeo também avançando para tirar o espaço do adversário. Dessa forma o Liverpool pressiona a saída de bola adversária com praticamente 3 linhas de marcação, a primeira com os atacantes, a segunda dos 2 meio-campistas e uma terceira linha com o volante e o lateral que subiu. Vamos ver nesse exemplo agora o que acontece quando o adversário está bastante recuado, com bastante jogadores para trabalhar a saída de bola. Nesse caso, a saída de bola está saindo pelo meio, e aí você pode observar como o Liverpool se posiciona em função da bola. A linha dos 3 atacantes está bem centralizada, os 3 meio-campistas na sobra também estão bem centralizados e bem próximos da linha dos atacantes, e aí o Liverpool forma praticamente uma primeira zona de guerra, bem compactada, sempre à frente de onde está saindo a bola, de onde está saindo a jogada. Agora aqui um outro exemplo para ilustrar o que acontece quando a saída de bola está saindo pela lateral do campo. Veja como agora a linha dos 3 atacantes está bem aberta pela esquerda, a linha dos meio-campistas também bem compactada pela esquerda, as linhas estão bem próximas, sempre em função de onde está saindo a jogada, de onde está a bola. Quando o adversário está bem aberto em campo e trabalha passes e bastante inversão da jogada, a linha dos atacantes tende a ficar um pouco mais aberta quando o adversário está com a bola recuada, da linha do meio para trás. Veja nesse caso, como a linha dos atacantes está bem aberta, o Mané bem aberto aqui pela esquerda, o Firmino mais centralizado pelo meio e o Salah mais aberto lá pela direita. Isso porque nesse caso o adversário, o Manchester City, tem essa característica de ficar aberto em campo, trocando passes de lado e invertendo o lado da jogada. Agora, a linha dos meio-campistas, ela sempre tende a ficar mais compactada e sempre procurar se posicionar onde está saindo a jogada. Veja como o Milner, o Henderson e o Wijnaldum, eles estão mais próximos um dos outros. À medida que o adversário vai avançando com a bola dominada, mesmo que seja um time que jogue aberto, o Liverpool tende a compactar suas linhas, inclusive a linha mais ofensiva. Veja que nesse caso, a linha dos meio-campistas sempre bem compactada, procurando se aproximar de onde está saindo a jogada. E aqui, à medida que o adversário vai avançando, a linha dos atacantes vai se compactando próxima da jogada. Veja como o Salah vai recuando para próximo da jogada e o Mané, que estava aberto pela esquerda, agora ele corre no sentido de fechar e aproximar a linha.
E vamos ver um outro lance para ilustrar bem essa compactação do Liverpool quando o adversário avança com a bola. Veja nesse caso a compactação do Liverpool com as linhas bem próximas. O Liverpool forma sua zona de guerra, sempre em função de onde o adversário tem a bola dominada, para dificultar que o adversário entre tocando ou parta por uma jogada individual. Aqui outro exemplo, dessa vez no jogo contra o Tottenham. Veja como o Liverpool se compacta, tanto para impedir o adversário de avançar com a bola dominada, quanto para favorecer a briga pela sobra. Agora nessa temporada, com a chegada do Fabinho, o Klopp ganhou uma alternativa para escalar o Liverpool, e ele tem trabalhado com um segundo desenho defensivo. Quando o Fabinho e o Henderson estão em campo, o posicionamento do Liverpool muda. Veja nesse exemplo o Liverpool saindo para pressionar a saída de bola adversária. O Fabinho e o Henderson lado a lado. Se a gente comparar com o desenho defensivo tradicional do Liverpool, que é aquela linha com 3 meio-campistas e os 3 atacantes saindo para pressionar, a gente vai começar a ver as diferenças. Primeiro que a linha de 3 dos meio-campistas vira essa linha de 2, com os 2 volantes. Nesse caso, um dos atacantes, geralmente o Salah, ele joga ainda mais avançado pressionando os 2 zagueiros, como se ele se adiantasse ainda mais em relação à linha dos atacantes. E aí no lugar dele, um dos meio-campistas sobe para marcar na ponta. Basicamente a mudança é como se o Liverpool trocasse um dos meio-campistas por um jogador mais avançado. Dessa forma o 4-3-3 vira praticamente um 4-2-3-1 aí para quem gosta de números. Mas é muito complicado a gente falar em número, porque esse desenho defensivo ele não se posiciona em função das linhas, não fica preso às linhas de marcação, né? Faz mais sentido a gente imaginar que o primeiro combate fica então nas mãos do Salah e do Firmino, na sobra deles fica um dos meio-campistas, nesse caso o Keita e o Mané, que jogam um pouquinho mais recuados em relação ao Salah e o Firmino, e na sobra os 2 volantes, o Henderson e o Fabinho. Esse exemplo fica claro o porquê que eu não gosto de falar em 4-2-3-1 quando a gente está falando do desenho tático do Liverpool. Veja como o Salah e o Firmino estão mais adiantados, responsáveis pelo primeiro combate, e mais atrás uma linha de 4, formada pelo Mané, o Fabinho, o Henderson e o Keita. Veja como os 2 volantes ficam um pouco mais recuados e os 2 extremos ficam um pouco mais avançados. E aí essa formação também muda à medida que o time vai recuando, ou à medida que o adversário vai avançando com a bola dominada. Vamos ver esse exemplo que o adversário tem a bola aberta pela esquerda ou pela direita do Liverpool. Nesse caso, primeiro vamos ver o comportamento da linha defensiva. Veja como o lateral ele abandona a compactação para pressionar o jogador que está com a bola. Os 2 volantes eles sempre se aproximam da jogada. Eles não ficam ali presos na frente dos zagueiros, eles saem para dar o combate. Nesse caso, como a jogada está saindo pela direita da defesa, veja como eles estão mais posicionados para a direita. Inclusive o Henderson está lá pressionando a bola e o Fabinho aqui mais na sobra. Aqui o time marcando em bloco médio. E aí a gente consegue ver um pouco mais sobre esse comportamento. Veja como o Salah está completamente sem responsabilidade de marcação, bem avançado. O Firmino volta ali para ajudar a dobrar a marcação ou para recuperar uma sobra e puxar o contra-ataque. O Mané bem recuado pela direita. O Fabinho e o Henderson já se preparando para se aproximar da jogada. E o Keita fechando aqui pela esquerda para compor a linha de marcação do meio. Um outro exemplo desse posicionamento, o Liverpool marcando com os seus 2 volantes. E aí nesse caso, como a jogada está sendo invertida, observe como os 2 volantes, o Fabinho e o Henderson, eles rapidamente se posicionam para aproximar da jogada e apertar no primeiro combate. Então basicamente esse desenho defensivo com 2 volantes, eu diria que é um desenho mais ofensivo, porque a zona de guerra do Liverpool fica praticamente com 6 jogadores e não com 7, como é o desenho tradicional no 4-3-3. É como se a linha dos meio-campistas passasse de uma linha de 3 para uma linha de 2 jogadores. Isso porque o Fabinho, junto com o Henderson, eles têm uma capacidade de marcação muito forte, assim como a capacidade dos lançamentos, da saída de jogo. Os 2 fazem muito bem essa função por terem essas características. Nesse exemplo fica mais claro. Se a gente olhar para essa imagem, dá até a impressão do 4-2-3-1 novamente, mas de novo, né? Firmino ele nunca chega a compor essa linha de marcação do meio, sempre volta ali para ajudar na marcação ou para puxar o contra-ataque, ligar um contra-ataque com o Salah, que tá mais avançado lá. Agora o Mané e o Keita não, eles sempre recuam bastante para ajudar na marcação, inclusive compondo essa linha de 4 quando necessário. Esse exemplo fica claro o que eu quero dizer. Veja como o Manchester City inverte a jogada, o Henderson e o Fabinho já se preparam para correr pro lado onde tá saindo a jogada, e aí é por isso que eu falo, não fiquem presos a números. Veja nesse caso como o Mané e o Wijnaldum, eles praticamente recuam bastante, compondo a linha dos volantes, e o Firmino ele fica mais avançado. Então em alguns momentos o 4-2-3-1 vira o 4-4-2, e aí é muito difícil a gente rotular em números um só desenho defensivo. Claro que dependendo do momento onde a gente fizer o screenshot, vai ter um desenho defensivo diferente. O importante aqui é a gente entender a postura de cada jogador. E basicamente, essa formação do Liverpool com 2 volantes e os 2 extremos voltando, ela dá a possibilidade do Liverpool se defender com uma zona de guerra com 6 ou até com 8 jogadores, que é o caso desse lance especificamente.
O Liverpool tem uma das melhores defesas da Europa nessa temporada, então é muito difícil a gente achar um espaço e dizer que o Liverpool tem uma brecha específica na defesa. Eu separei alguns lances que o Liverpool apresenta algumas falhas de marcação, mas são falhas pontuais, não quer dizer que elas se repetem em todos os jogos. Mas só pra gente entender como esse desenho defensivo do Liverpool pode sim abrir alguns espaços. Veja nesse lance como o Liverpool sobe com 6 jogadores para tentar pressionar a saída de bola adversária, mas não consegue recuperar a bola. O adversário troca passes rápidos e consegue inverter a bola para o jogador sair livre em velocidade do outro lado. Veja como o adversário domina e tem um buraco enorme no meio da defesa do Liverpool. Nesse jogo o Liverpool estava jogando com seus 2 volantes, o Henderson e o Fabinho, e aí a gente pode ver aqui o Henderson, como ele tinha subido para pressionar a marcação, então o adversário consegue explorar o espaço, avança com a bola dominada. Agora, nessa imagem a gente consegue identificar aonde está o outro volante, o Fabinho. Nesse caso, o lateral esquerdo, o Robertson, ele tinha saído para pressionar a saída de bola adversária e o Fabinho ficou cobrindo sua posição, compondo ali a linha de 4 defensores. Mas o Robertson volta disparado para voltar para sua posição original, que é na lateral esquerda. Mas basicamente, os 2 volantes, o Henderson e o Fabinho, eles estão fora de posição. Veja nessa imagem a posição que eles deveriam estar à frente da zaga ou se aproximando de onde está saindo a jogada. E aí, de fato, onde eles estão, né? O Henderson mais avançado, correndo para voltar para sua posição, e o Fabinho lá cobrindo o Robertson, cobrindo a subida do Robertson. O adversário consegue invadir a área, e aí o Liverpool fica praticamente com uma linha de 5 defensores, porque o Robertson volta para sua posição original e o Fabinho já estava ali. Então o Liverpool fica praticamente com 2 laterais esquerdos e nenhum volante, porque o Fabinho ele não voltou para sua posição. Além disso, o Robertson ele não voltou cobrindo a do Fabinho ou se posicionando como um volante ali naquele buraco, e o Henderson não conseguiu voltar a tempo. E aí fica praticamente um buraco ali na frente da zaga, que o adversário corre no vazio, recebe o cruzamento rasteiro e bate para marcar. Agora vamos ver aqui um outro lance onde o Liverpool sofre o gol. Veja a linha defensiva postada atrás, os 2 volantes se aproximando da jogada. Na verdade, nesse caso, era o Henderson e o Lallana. O Lallana não tem tantas essas características de marcação, mas ele tinha entrado ali no lugar do Fabinho, e aí ele se posicionava na fase defensiva como um volante. Os 2 extremos voltando, né? Nesse caso era o Shaqiri e o Mané. Mas aqui o ponto é realmente o posicionamento dos volantes. Mesmo que fosse o Fabinho ali, junto com o Henderson, essa característica dos volantes se aproximarem o tempo todo da jogada e abandonarem ali a frente da zaga, pode ser com que apareçam os espaços, né? Nesse lance, veja como existe um buraco ali no meio da zaga do Liverpool, e aí essa bola é cruzada para a área, o atacante disputa com o Matip e a bola sobra justamente onde estava aquele espaço ali, o jogador entra livre, ele bate e marca. Aqui um outro exemplo com um espaço semelhante, vamos ver. A linha defensiva com os 4 jogadores postada atrás, os 2 volantes tentando correr para se aproximar da jogada e os 2 extremos tentando voltar em velocidade para compor a marcação. Um detalhe importante dessa jogada é como o centroavante, o Agüero, ele não tá correndo entre os 2 zagueiros, ele tá bem aberto aqui para puxar a marcação do Arnold. E aí dessa forma aparece um espaço enorme para o Sané, que ele tá livrinho aqui na esquerda. O Sterling prende a bola, traz pra dentro, o Sané vai passando livrinho aqui pela esquerda, ele recebe com espaço, domina, e aí quando o Arnold tenta dar o bote já é tarde demais, o Sané bate e marca. Então quando o Liverpool joga realmente com 2 volantes, a linha do meio ela fica mais espremida, né? E aí sobra alguns espaços na inversão da jogada. Agora vamos ver aqui um outro lance. Veja como a princípio a marcação está encaixada, o Robertson está subindo no jogador que está com a bola, e o Van Dijk está acompanhando aqui o jogador que está mais aberto pela direita, ou pela esquerda do Liverpool. O jogador que está com a bola recua para o Ribéry, e aí nesse momento existe a troca de marcação. O Van Dijk ele abandona o jogador que ele estava marcando a princípio para fechar no meio para dobrar a marcação em cima do Lewandowski, e o Robertson ele abandona o Rafinha para marcar o jogador que o Van Dijk estava marcando. Só que nessa fração de segundos o jogador está mais avançado e livre de impedimento. Ele recebe o lançamento, consegue ganhar na corrida e cruza forte rasteiro, mas ninguém completa. E aqui mais uma vez, veja como o Robertson está um pouquinho mais avançado, e aí o jogador entra livre nas suas costas, livre de impedimento, ele recebe o lançamento na frente, protege a bola, bate forte, a bola desvia no Matip e entra. Agora vamos ver aqui um problema que surge quando o Liverpool está bem compactado nas suas linhas de marcação. Observe esse lance, como a zona de guerra está bem definida aqui no meio e no lado direito do campo. E aí o adversário passa livrinho lá pela direita ou pela esquerda da defesa do Liverpool. O Kane bate a falta rápido, pega a zaga desprevenida
O adversário sai em velocidade, e agora um outro detalhe, veja que pelo meio a marcação tá encaixada, os dois zagueiros eles estão marcando ali o jogador que tá entrando pelo meio. Agora o Mané tá perdendo na corrida pro Eriksen, lá em cima na direita, e aqui pela esquerda o Lucas tá ganhando na velocidade do Arnold. E são justamente esses dois jogadores que vão ser decisivos no decorrer da jogada. A bola é rolada pra trás, o Eriksen entra livre, mas ele erra o chute, e aí a bola sobra pro Lucas que tava entrando livrinho também na frente do Arnold, e ele marca o gol. Agora vamos ver como o time recupera a posse de bola. O Liverpool incomoda seu adversário o tempo todo com o famoso gegenpressing do Klopp. Assim que o time perde a bola, o time já pressiona o adversário para tentar recuperar o mais rápido possível. Veja nesse lance como o Liverpool perde a bola, e aí existe um comprometimento defensivo muito grande de todos os jogadores. Eles dobram a marcação no jogador que vai receber a bola, o jogador consegue prender, gira, toca para trás. Automaticamente, quando o outro adversário recebe a bola, o Mané também já corre ali para pressionar em cima dele. O adversário tenta a tabela, mas veja como sempre existe um outro jogador do Liverpool já empenhado ali, comprometido em dar o bote. E o Liverpool vai sufocando seu adversário até forçar um erro ou recuperar a posse de bola. Aqui mais uma vez, veja como o Salah não consegue o domínio, o adversário tenta sair tocando, o Firmino já sai correndo junto com o Mané para dobrar a marcação em cima do jogador que tá com a bola. Ele tenta o toque, o Robertson sobe a marcação. Veja como os três jogadores do Liverpool já pressionam o adversário para tentar recuperar a bola e o adversário erra o passe. Aqui de novo, o Henderson tenta a enfiada de bola, ele erra, e aí veja como o Mané volta com muita velocidade para pressionar o adversário e recuperar a posse de bola para o Liverpool. Aqui o Liverpool de cinza, todo mundo correndo, apertando o adversário até recuperar a posse de bola. O time do Klopp se compromete bastante na fase defensiva, para recuperar o quanto antes a posse de bola. Veja nesse lance como o adversário fica encaixotado no meio de 3 marcadores do Liverpool, e o time recupera mais uma posse de bola. Aqui o Henderson tenta o lançamento para o Salah, ele erra. O Liverpool perde a bola, e aí todo mundo já começa a correr ali atrás da bola ou correndo para eliminar as opções de passe até forçar o adversário a errar. Mas essa pressão ela não é eterna, quando o time não consegue recuperar a posse de bola ou forçar o adversário a errar e o time adversário consegue trocar passes e esfriar a pressão inicial do Liverpool, aí o time se organiza nas suas linhas e sai para pressionar o adversário de forma organizada. Vamos ver nesse lance. Veja como o Liverpool está armado com as suas duas linhas de 3 jogadores, os 3 atacantes e os 3 meio-campistas mais recuados. A princípio, os jogadores do adversário, nesse caso o Bayern, estão bem livres aqui atrás. Veja como tem 3 jogadores livres para trocar passe. E aí o Liverpool se organiza nas suas linhas. E aí no momento que o Mané decide pressionar o jogador adversário que está com a bola, os outros jogadores do Liverpool automaticamente, de forma bem coordenada, já correm para eliminar as opções de passe. Ou seja, quando um pressiona, todo mundo pressiona ao mesmo tempo. E aí dessa forma, o adversário que tinha 3 opções de passe para trabalhar a bola, fica praticamente sem nenhuma e é forçado a dar o chutão para frente. E aí dessa forma, o Liverpool consegue recuperar a bola mais facilmente. Essa pressão na saída de bola é uma característica marcante desse time do Klopp. Sempre tentando forçar o adversário a entregar a bola, seja errando um passe ou forçando um chutão. Esse engajamento defensivo do Liverpool é fundamental para o time ter uma das melhores defesas da Europa nessa temporada. Mas aí quando essa pressão alta falha, o time tenta fechar sua zona de guerra para impedir que o adversário crie uma jogada de perigo. Veja nesse caso o Liverpool na sua formação tradicional, formando sua linha de guerra com 7 jogadores, jogando fora de casa contra o Bayern. E aí quando o adversário tenta entrar por dentro, a marcação vem por todos os lados e o Liverpool recupera a posse de bola. Aqui dessa vez marcando com 6 jogadores na sua zona de guerra, com a sua variação, jogando com a linha de 2 volantes. Mas o comportamento é o mesmo, à medida que o adversário tenta entrar por ali, a marcação é muito forte e o Liverpool fica com a bola. Agora vamos ver como o time avança com a bola. O Liverpool dessa temporada é um time um pouco mais paciente, que trabalha um pouco a bola antes de tentar uma jogada mais ofensiva. Não quer dizer que é um time que fique tocando de lado o tempo todo, mas em relação à temporada passada, o time tem apresentado essa característica de ter um pouco mais de paciência antes de tentar acelerar o jogo. Basicamente, os 2 laterais sempre avançam para dar amplitude para o time, ou seja, tentar fazer o adversário jogar mais aberto. Os 3 atacantes eles ganham a companhia de um dos meio-campistas. Dessa forma, você vai ver na maioria dos lances o Liverpool com 4 jogadores espetados entre as linhas defensivas adversárias, e esses 4 jogadores ofensivos eles flutuam bastante, nenhum deles guarda a posição. O Firmino, o Mané e o Salah, nesse lance é o Keita, eles giram bastante, trocam de posição, recuam para ajudar na armação da jogada, espetam para dentro da área. O Wijnaldum também faz muito essa função, e basicamente ficam 4 jogadores que não passam muito da linha da bola, que são os dois zagueiros, um volante. Nesse caso, como o Liverpool está jogando com os 2 volantes, o Henderson e o Fabinho, o desenho fica bem definido com esses 4 jogadores atrás da linha da bola.
Mas quando o Liverpool tá no seu desenho tradicional, geralmente o Henderson ou o Fabinho, eles ganham a ajuda de um outro meio-campista, pode ser o Milner, ou de um dos laterais que não desce. Mas basicamente a estrutura é a mesma, ficam 4 jogadores ali atrás por fora das linhas adversárias, os laterais espetados bem abertos, ou um dos meio-campistas no lugar dos laterais, e 4 jogadores mais por dentro ali para trabalhar essa jogada, para tentar chegar no gol. Vamos ver esse outro exemplo aqui para reforçar esses conceitos. Veja aqui como estão os 2 zagueiros e os 2 volantes mais atrás, para começar a jogada, os 4 jogadores mais ofensivos por dentro, os 3 atacantes mais o Keita, e os 2 laterais que podem ou não avançar. Aqui vamos ver um pouco mais do posicionamento do Liverpool perto da área. Veja como os 4 jogadores mais ofensivos, eles ficam bem próximos uns dos outros, fechados por dentro. A ideia é fazer com que a marcação adversária fique mais compactada por dentro, para que dessa forma apareça esse espaço nas laterais. E aí um dos volantes, no caso o Fabinho ou pode ser o Henderson, eles têm muito essa característica de fazer o lançamento, e eles conseguem explorar esses espaços nas laterais para o Liverpool conseguir avançar. Aqui vamos ver um exemplo do Liverpool jogando fora de casa no seu desenho tradicional. Veja como a linha defensiva se desfaz, os 2 zagueiros eles abrem, os 2 laterais sempre avançam, o volante que é o Fabinho joga mais recuado, próximo dos zagueiros, o outro meio-campista nesse lance é o Milner. Ele abre bastante pela esquerda, praticamente no lugar ali do Robertson. Isso acontece bastante, ele abre na lateral esquerda e o Robertson vira praticamente um ponta esquerda, bem avançado. E o Wijnaldum avançando mais por dentro ali para se aproximar dos atacantes. Aqui mais uma vez, veja como a linha de 4 fica praticamente desfeita com o avanço dos laterais. E a linha dos meio-campistas também se desfaz, o desenho muda completamente. O Fabinho vira praticamente um terceiro zagueiro ali, ou no caso do Henderson, quando tá em campo ele faz a mesma função. O Milner vira praticamente um lateral esquerdo aqui, ele inverte ali com o Robertson. O Wijnaldum avança mais por dentro, tem total liberdade para chegar próximo dos atacantes. E o Milner, ele sempre inverte aqui com o Robertson, ele vira praticamente o lateral esquerdo e o Robertson o ponto esquerda. O Liverpool usa bastante essa jogada aqui de profundidade com o Robertson para avançar em campo. Aqui, ó, mais uma vez, ó, o Milner aberto aqui na esquerda, ele recebe do Van Dijk e já aciona o Robertson para o Liverpool avançar. Essa jogada é muito utilizada mesmo. Aqui de novo, ó, o Robertson, como ele está mais avançado, ele recebe a inversão de jogo e o Milner já faz ali a ultrapassagem. Outra característica importantíssima quando o Liverpool tem a posse de bola são os atacantes recuarem para trabalhar a jogada e aumentar a superioridade numérica para o time trocar passes ali e desafogar a pressão inicial do adversário. Veja como o Firmino aparece bem recuado aqui para ser opção de passe. Ele tem muita qualidade para prender, tocar, levantar a cabeça, esfriar o jogo. Aqui nesse caso é o Salah que aparece ali recuado para ajudar na armação. Além dos lançamentos, outra característica marcante desse time do Liverpool são as inversões de jogada. Para isso, o papel dos laterais é fundamental nesse tipo de jogo. Outra característica importante desse Liverpool do Klopp são a aproximação dos 3 atacantes. Veja nesse lance como o Salah, o Mané e o Firmino, eles estão bem próximos. Aqui mais uma vez, veja como eles se aproximam onde está saindo a jogada para tentar ali uma tabela ou uma jogada mais ofensiva. Nesse lance eles estão bem próximos da área ali para tentar uma eventual finalização numa bola levantada. Bom, como vocês puderam perceber, o Liverpool avança bastante nas inversões de jogo e na bola longa. Uma jogada que o Liverpool usa bastante é essa bola do volante para o lateral e do lateral para dentro da área. Ó, veja como o Henderson levanta a cabeça e já tenta acionar o lateral, e o lateral de primeira já tenta jogar para dentro da área. O Liverpool usa muito essa jogada. Aqui o Van Dijk liga direto com o Salah, que está bem aberto aqui. Aqui nesse caso é o Matip, ó, que inverte, e o Henderson já tenta dar um tapa para dentro da área. O Liverpool usa bastante essa jogada para chegar perto da área, mas também para tentar uma jogada de finalização, como a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. E aqui um último exemplo então para deixar claro esse posicionamento tradicional ofensivo do Liverpool. Veja como o comportamento dos jogadores está bem definido nessa imagem. Os 4 jogadores que não passam da linha da bola, os 2 volantes aqui e os 2 zagueiros, os laterais bem abertos e bem avançados, e por dentro os 4 jogadores responsáveis ali por tentar as jogadas mais ofensivas. Agora por último, vamos ver como o time do Liverpool finaliza. A principal característica desse time continua sendo o contra-ataque em velocidade. Veja nesse lance, o Robertson consegue evitar a saída, aciona o Mané e ele dá um tapa na saída do goleiro. Aqui contra o Bayern, o Liverpool recupera a posse de bola. Veja como o Salah já está ali próximo da jogada para puxar o contra-ataque. O Firmino aparece, ele recebe o passe, os 2 tabelam. O volante adversário é atraído pelo Salah, que está com a bola. E aí 3 jogadores do Liverpool podem passar livre lá pela esquerda, onde tem apenas um marcador. Que é o que acontece, o Salah recua, o Wijnaldum já aciona o Milner por dentro, o Mané recebe o passe. O Robertson faz a ultrapassagem e chuta, mas o Neuer pega.
Aqui de novo o time sai em velocidade, o Mané puxa o contra-ataque. Na briga a bola sobra pro Salah. Ele domina, puxa para a perna esquerda, vai trazendo por dentro. Aqui o mais importante desse lance é ver como o time do Liverpool sai em velocidade com muita gente. Observe como 6 jogadores estão saindo em disparada em direção ao gol do adversário. Seja para ser uma opção de passe, seja para levar a marcação. É muito importante essa saída em velocidade de um número grande de jogadores para tentar essa superioridade numérica para o contra-ataque funcionar. O Salah traz por dentro, ele tenta o chute, mas o Neuer pega. Aqui de novo, saída em velocidade, o Firmino consegue ganhar do zagueiro, dá um belo passe para o Salah. Ele prende demais no meio de 3, consegue cortar o zagueiro, mas é travado na hora do chute. Outro lance, o Liverpool recupera rápido, já aciona o Salah, bate cruzado e o Ederson consegue espalmar. Veja o papel importantíssimo do Salah nos contra-ataques. É ele que está aqui brigando pela dividida, a bola sobra para o Henderson, ele já aciona o Firmino, outro jogador fundamental nessa saída de bola em velocidade do Liverpool. Nesse lance ele gira e já aciona o Salah novamente. O Salah domina, traz para a esquerda de novo e é travado na hora do chute. Agora vamos ver como a movimentação dos atacantes é fundamental para o ataque do Liverpool funcionar. Veja o Firmino saindo da área, ele está bem recuado aqui, praticamente como um volante ali, começando a jogada. O Salah também sai da área e aparece bem aberto aqui pela direita. Ele atrai a marcação de 2 defensores e aí lá pela direita aberto aparece o Robertson, pedindo uma bola enfiada. O Firmino dá um belo passe e o Robertson consegue sair com espaço, mas é travado na hora do cruzamento. Olha essa jogada. O Salah aciona o Firmino, que já devolve de primeira. O Salah dá uma bela enfiada pro Mané, ele dá um tapa na saída do goleiro, mas ela bate na trave. Aqui o Firmino recebe o passe, gira, puxa para a direita e bate para marcar. Outra jogada muito forte do Liverpool são as jogadas de bola parada. Principalmente por causa do Van Dijk, um grande zagueiro, mas também um grande finalizador. Nesse lance ele sobe e marca um gol importantíssimo para o Liverpool contra o Bayern na Champions League. O time também tenta bastante os chutes de longe. Sempre que encontra espaço, os jogadores têm total liberdade para arriscar. Nesse lance o Firmino traz para a direita e bate forte, mas no meio do gol o Neuer pega. Nesse lance o Van Dijk chuta, a bola desvia e o Salah só completa para o gol. Mas a bola longa também é uma forma de acionar o ataque. Nesse lance o Van Dijk aciona o Mané, ele gira em cima do Neuer e faz um golaço. Agora vamos ver com mais detalhe aquela jogada que sai do volante e vai para a lateral e do lateral para dentro da área. O Liverpool tem usado muito essa jogada nessa temporada. Nesse lance, veja como o Henderson levanta a cabeça e o Wijnaldum já briga ali para essa bola ficar viva perto do gol, para dentro da área. Nesse lance a zaga consegue cortar. Agora veja esse lance, ó, lançamento em diagonal, o Milner aparece aqui pela direita, já recebe colocando essa bola pra área. O goleirão dá um tapa meio estranho ali e o Salah completa. Gol do Liverpool. Aqui o Arnold levanta a cabeça, faz o lançamento em diagonal, o Robertson aparece livre lá no segundo pau e já chega jogando pra dentro da área. E o Firmino livre só completa pro gol. Aqui de novo, lançamento em diagonal, o Salah cabeceia pra dentro e o zagueiro marca contra. Outra forma do Liverpool chegar ao gol são os cruzamentos. Nesse lance o Milner cruza e o Firmino cabeceia pra fora. Aqui o Salah recebe, o Mané passa e é praticamente um passe para ele fazer o gol de cabeça. Aqui o Robertson carrega para a esquerda, faz o cruzamento e o Firmino aparece livre entre os zagueiros para marcar. Bom, pessoal, essa foi a análise do Liverpool de Jürgen Klopp na temporada 2018-2019. Utilizando o modelo draft, a gente viu praticamente tudo sobre como o time defende, recupera, avança e finaliza. Da próxima vez que você vê o Liverpool em campo, procure por esses padrões e deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, demorou um pouquinho, mas saiu. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, sugestões. Lembrando, nas redes sociais é só procurar categoria canal. Se você quer aprender para onde direcionar sua atenção numa partida de futebol, aprenda o modelo draft. É só acessar categoriacanal.com, leia o manual de análise tática, que eu tenho certeza que você vai ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre futebol. Conto com a sua ajuda para a categoria continuar crescendo, compartilhe esse vídeo à vontade, vamos fazer o modelo draft revolucionar o futebol pelo bem do nosso querido esporte. Bom, vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.